Fala, coração! Estamos aqui para corrigir, comentar as questões da segunda fase do vestibular FUVEST 2025, pedindo sempre aquele seu apoio para o Escolha Educação, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Beleza, coração? Então aqui, ó, primeira questão. Inverteram a ordem, né? Normalmente colocavam as questões de literatura no final. Agora, além de colocar a literatura no começo, acrescentaram, puseram 5 questões de literatura, normalmente eram 4. E aí a primeira questão é sobre Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Só que, lógico, comparada e contrastada com o arcadismo. O arcadismo que está presente onde? No livro Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Então, indiretamente, também cobraram o Marília de Dirceu. Olha a letra A. No romance 21, ou das ideias, de Romanceiro da Inconfidência, o cenário descrito contrasta com o locus amenus, típico da poesia Árcade. Transcreva um exemplo desse contraste e justifique sua escolha. Então vamos lembrar, locus amenus, lugar ameno, lugar tranquilo, lugar sereno, sossegado, era um dos tópicos ali principais, né, da poesia Árcade, presente no livro Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Lembrem, o arcadismo é algo idealizado, é o ideal de vida no campo. Eles não viviam no campo, eles pregavam, eles idealizavam o ambiente bucólico. E aí era aquela situação, aquele cenário perfeito. Tudo bem? A Cecília Meirelles escreve o livro Romanceiro da Inconfidência no século XX. E a Cecília Meirelles não era Árcade, nunca foi Árcade. Tudo bem? Então ela vai retratar o ambiente real e não o ambiente idealizado do arcadismo. Tudo bem, coração? Eu vou tentar aqui pegar na própria prova da FUVEST. Vamos ver se eu consigo. Tá? Eu coloquei aqui o texto. O texto é muito grande, né? O texto da Cecília Meirelles que foi utilizado aí eu não coloquei no slide. Então vamos ver aqui, ó. Pronto, deixa eu só me afastar. Aí a gente pode ler o texto da Cecília Meirelles. A vastidão desses campos, a alta muralha das serras, as lavras inchadas de ouro, os diamantes entre as pedras, negros, índios e mulatos, almocafres e gamelas. Agora, coração, olha o trecho que você vai poder citar na sua resposta. Os rios todos virados, toda revirada a terra. Ou seja, não é aquela paisagem bucólica, amena, serena, calma e tranquila, né, do ideal Árcade. Aqui é a realidade da mineração. Ou seja, a ambição, né, do ouro, a ganância do ouro, fez com que toda aquela paisagem fosse transformada pelo homem, pela ação humana. Então aqui é uma das possibilidades de resposta para você. Óbvio, não é a única possibilidade, tudo bem? Mas é uma possibilidade boa aí. E aí segue todo o texto, vocês vão ter várias outras coisas, tá? Mas aqui já é o suficiente. Eu vou voltar para a letra B. Então aqui eu preciso voltar. Letra B, olha lá. Ao longo do romance 21 ou das ideias, o verso e as ideias é várias vezes repetido. A partir das estrofes apresentadas, o que essa repetição indica para a composição do poema? Então, vamos lá, voltando para o texto agora, lendo praticamente na íntegra, né? A gente já tinha lido ali a primeira e o início da segunda estrofe, agora a gente vai ler o restante, olha lá. Capitães, governadores, padres, intendentes, poetas, carros, liteiras douradas, cavalos de crina aberta, a água transbordar das fontes, altares cheios de velas, cavalhadas, luminárias, sinos, procissões, promessas, anjos e santos nascendo em mãos de gangrena e lepra. Tá falando do grande, né, Aleijadinho. Finas músicas broslando, as alfaias das capelas, todos os sonhos barrocos,
O Aleijadinho é um barroco tardio, é um barroco atrasado, é um barroco no século XVIII. Pátios de seixos e escadas, boticas, pontes, conversas, gente que chega e que passa, e as ideias. E as ideias funcionando ali como um verdadeiro refrão. Quais foram as ideias desse primeiro trecho? Tudo bem, gente? A arte barroca, por exemplo, de um Aleijadinho. E também, né, tudo que envolve ali a própria mineração naquele ambiente. Aí o segundo trecho. Banquetes, gamão, notícias, livros, gazetas, querelas, alvarás, decretos, cartas, a Europa a ferver em guerras, Portugal todo de luto, triste rainha governa, ouro, ouro, pedem mais ouro, e sugestões indiscretas. Tão longe o trono se encontra, quem no Brasil o tivera? Ah, se Dom José II põe a coroa na testa. Uns poucos de americanos, olha agora, por umas praias desertas, já libertaram seu povo da prepotente Inglaterra. George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin. Palpita a noite repleta de fantasmas de presságios. E as ideias? Quais são as ideias agora? As ideias do iluminismo, que, né, foram a base ali da independência dos Estados Unidos. Então, as ideias aqui desse segundo segmento são as ideias iluministas, ideias que estiveram presentes na independência dos Estados Unidos. E, finalmente, aí no terceiro trecho, vai falar do arcadismo. Doces invenções da Arcádia, delicada primavera, pastoras, sonetos, liras, entre as ameaças austeras. Então, ao mesmo tempo que você tem as ideias literárias, artísticas do arcadismo, a Cecília Meirelles também vai colocar, né, dentro do contexto da Inconfidência. A Inconfidência só ocorre por causa daquela cobrança exagerada de impostos, né, é o que aparece agora. Entre as ameaças austeras de mais impostos e taxas, que uns protelam e outros negam. Casamentos impossíveis, calúnias, sátiras. Essa paixão da mediocridade, áurea mediocritas, característica do arcadismo, que na sombra se exaspera, e os versos de asas douradas, que amor trazem, amor levam. Anarda, Nice, Marília, olha o pseudônimo pastoril, pastoralismo, que também era característica. As verdades e as quimeras, outras leis, outras pessoas, novo mundo que começa, nova raça, outro destino, planos de melhores eras, e os inimigos atentos, que de olhos sinistros velam, e os aleives e as denúncias e as ideias. Então, primeiro período, primeiro trecho ali, né, grande, falando da arte barroca, do ciclo da mineração. No segundo momento, falando das ideias iluministas presentes na independência dos Estados Unidos. E no terceiro momento, né, o contexto ali todo do arcadismo, as propostas artísticas, literárias do arcadismo dentro do contexto da Inconfidência. Tá bom? Então dava para você abordar aí por diversos caminhos, tá? Essa letra B, tá bom? Então não era uma questão difícil, tá? Mas, óbvio, sempre dá um pouquinho de trabalho, porque você tem texto, né? Você tem que analisar o texto como um todo aí e usar o seu conhecimento. Óbvio, né, que a FUVEST não ia deixar passar, o livro Água Funda. Tudo bem, coração? Então, Água Funda da Ruth Guimarães, o único que não caiu na primeira fase tinha que cair na segunda. Senão seria um triplo preconceito, né? Escritora, né, que se declarava ali mulher, preta e caipira. Então vamos lá. O engenho é do tempo da escravatura. Seu Pedro Gomes, o morador mais antigo do lugar, ainda se lembra quando o paiol, perto da Casa Grande, era senzala. Antes disso, era só um rancho de tropa, na Baixada, e mato virgem subindo morro. A Casa Grande pode-se dizer que é de ontem. Tem pouco mais de 100 anos e ainda dura outros 100. Trecho do capítulo 1. E aí um outro trecho. Já viu como lagarta vira borboleta? Elas são a mesma coisa e ao mesmo tempo não são. Cada uma é uma. Sinhá, aquela Sinhá Carolina, andou o caminho de diante para trás. Foi a borboleta que virou lagarta. É por isso que eu digo, ela não veio mais a olhos d'água, nem em corpo, nem em espírito, nem em pensamento. O corpo não é o dela. É de uma pobre velha pedideira de esmola. Ela era bonitona, inteligente, orgulhosa.
quebrava, mas não vergava. A choca, a choquinha, já é vergada e não endireita mais. Isso já tirado lá do capítulo 13. E aí, muito boa questão, né? Você tem que conhecer o livro. Letra A. No romance Água Funda, a transformação do engenho em usina indica uma passagem de tempo. Explique a partir dos excertos como essa transformação interfere na vida dos trabalhadores da propriedade. O livro tem dois tempos, duas situações cronológicas a uma distância de 50 anos entre a primeira parte e a segunda. Então, a primeira parte ainda estamos no tempo da escravidão. E aí a Sinhá Carolina é a Sinhá, a senhora de engenho. Tudo bem, coração? A proprietária de escravos, aquela que vivia, né, cercada de regalias, que agia com soberba, extremamente orgulhosa, vaidosa, prepotente, arrogante. Essa era a Sinhá Carolina da primeira parte. Agora, de tanto desdenhar o amor, ela foi desdenhada por ele. Ao se apaixonar por um capataz, ela foi enganada e foi roubada. E ela vai se transformar de borboleta que era em lagarta. E aí essa Sinhá Carolina da primeira parte vai virar a Choquinha da segunda parte. 50 anos depois, transformada ali numa mendiga. Uma mulher louca, mendiga, sempre vivendo da caridade de quem a detestava, né? Para usar o texto lá da coletânea para redação. Beleza? Então pensem. Num primeiro momento do livro, nós temos um Brasil ainda, né, da escravidão. Então a relação de trabalho era o trabalho, a mão de obra escrava. Logo que a companhia compra a fazenda Olhos d'Água, há um primeiro momento ali em que os trabalhadores são tratados como gente. Há uma esperança de que haja, né, efetiva mudança. É o trecho, inclusive, que também está na coletânea da redação. Só que isso passa logo. E aí os trabalhadores assalariados também vivem numa condição muito semelhante à escravidão. Cria ali uma relação de dependência. Eles mais devem do que recebem. E aí eles estão presos ao trabalho, num regime que ali é muito parecido à própria escravidão. Então muda muito pouco, tudo bem? Há um primeiro momento ali de um certo otimismo, mas isso dura muito pouco e logo eles caem, né? Apesar da mudança, a usina, né? A companhia, a empresa no lugar do senhor de engenho, pouca coisa muda na vida dos trabalhadores. Letra B. Há no romance um paralelismo entre a conversão do engenho em usina e a transformação de Sinhá em Choquinha. Afirmação. Você tem que só justificar. Engenho. Lá do século XIX, lá do período da escravidão, havia uma senhora de engenho. Era o Brasil dividido entre senhores e escravos. Está lá no primeiro trecho, coração. Casa grande e senzala. Tudo bem? O engenho perde a sua força, tudo bem? Aí nós vamos ter o que? A empresa, tá? A companhia no lugar do engenho. Então a senhora de engenho, que era Sinhá Carolina, ela deixa de ser senhora e ela passa a viver da caridade alheia. Quando ela se transforma em Choquinha, é a decadência do engenho. Há um livro na literatura brasileira chamado Fogo Morto, José Lins do Rego, da geração de 30, retrata exatamente essa mesma ideia, a decadência dos engenhos. Tudo bem, coração? Então, muito boa questão, porque você tem que pensar aqui, né? Há uma comparação, uma associação, um paralelismo entre a decadência do engenho e a decadência da Sinhá Carolina, da senhora de engenho. Então, ótima questão. Gostei que, né, finalmente cobraram aí a Ruth Guimarães. Belezinha, coração? E aí, né? Professor aqui tá velho, tá aposentado, mas não tá morto, né? Na semana anterior à segunda fase da FUVEST, coloquei no ar ali, né? No Escolha Educação, o Machado de Assis antirracista. Tudo bem, coração? Olha a questão que apareceu aí, tá? Recentemente, pesquisadores identificaram a presença de Machado de Assis
entre os convidados da família imperial brasileira para a missa campal realizada em comemoração à abolição da escravatura. A fotografia mostra participantes da missa ocorrida no dia 17 de maio de 1888 no campo de São Cristóvão, Rio de Janeiro, com a princesa, a presença da princesa Isabel, do Conde de e de outras celebridades do Império, além do escritor que está lá circulado na foto. Vocês percebem aqui no canto esquerdo, tem ali a presença de um afrodescendente, vamos dizer assim, só. E o machado ali bem discretamente no meio de todo mundo. O restante da foto são figuras de homens, de pessoas brancas, tá? Com a princesa Isabel em grande destaque ali, beleza? E aí vem um trecho do livro Quincas Borba. Na esquina da Rua dos Ourives, deteve-o um ajuntamento de pessoas e um préstito singular. Um homem judicialmente rajado lia em voz alta um papel, a sentença. Havia mais o juiz, um padre, soldados curiosos. Mas as principais figuras eram dois pretos. Um deles, mediano, magro, tinha as mãos atadas, os olhos baixos, a cor fula, e levava uma corda enlaçada no pescoço. As pontas do baraço iam nas mãos de outro preto. Este outro olhava para frente e tinha cor fixa e retinta. Sustentava com galhardia curiosidade pública. Lido o papel, Préstito seguiu pela Rua dos Ourives adiante. Vinha do Aljube e ia para o Largo do Moura. Rubião, naturalmente, ficou impressionado. Durante alguns segundos esteve como agora a escolha de um tílburi. Forças íntimas ofereciam-lhe o seu cavalo, umas que voltasse para trás ou descesse para ir aos seus negócios, outras que fosse ver enforcar o preto. Era tão raro ver um enforcado. Senhor, em 20 minutos está tudo findo. Senhor, vamos tratar de outros negócios. E o nosso homem fechou os olhos e deixou-se ir ao acaso. Opa! Já deu a resposta para você aí, A relação entre a obra de Machado de Assis e a questão afro-brasileira é complexa. Ao longo do século XX, houve o que a crítica chamou de um branqueamento da figura desse que é considerado o nosso maior escritor. Não só no XX, no século XXI também. Coloquei lá na aula, no último slide, a Academia Brasileira de Letras criando uma inteligência artificial para representar Machado de Assis e uma figura bem branquinha, além da propaganda da Caixa Econômica Federal, que foi retirada do ar. Tudo bem? Então, exatamente o assunto que a gente abordou agora há pouco. Na letra A partir do trecho citado do romance Quincas Borba, é possível caracterizar o personagem Rubião como um apoiador do abolicionismo? Nunca, coração! De forma nenhuma, tá bom? Ele é completamente indiferente, deixou-se ir ao acaso. Em momento algum ele vai se posicionar, ele vai defender, Ele está simplesmente ali, curioso. É uma curiosidade diante do enforcamento. Detalhe que não é um detalhe, Ele coloca ali um preto sendo condenado à forca e um outro preto levando. Tudo bem, coração? Então, o capitão do mato, A gente abordou lá no conto Pai contra a Mãe, o pobre, também reagindo da mesma maneira, com o mesmo preconceito, com o mesmo racismo. No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Prudêncio, que recebeu a agressão na infância do Brás Cubas, quando ele se torna livre e alforriado, ele compra um escravo e passa a bater no escravo da mesma maneira. Então, Machado de Assis que não alivia para ninguém, Ele não vai transformar nada em algo maniqueísta do bem contra o mal, do culpado e da vítima. Ele analisa o comportamento do ser humano. E esse racismo que é estrutural. Tudo bem? Machado de Assis é escritor. Então ele denuncia na obra que ele escreve. Tá? E aí a gente pode pensar nisso para a letra B. Explique a tensão entre a fotografia e o excerto, considerando a caracterização da sociedade brasileira do fim do século XIX, tal como representada no romance. É um romance que vai abordar o tema da escravidão? Não. Tudo bem? Você vai lembrar da filosofia do humanitismo ao vencedor as batatas.
aos vencedores e aos vencidos. Machado de Assis, de origem extremamente humilde, pobre, mulato, pobre, gago e epilético. Como é que ele vai ser aceito por aquela sociedade a ponto de estar presente nesta fotografia, junto com os governantes? Tudo bem, coração? Ele está lá, né, no meio, com Princesa Isabel e companhia. Então, o Machado de Assis, cidadão, ele foi reconhecido. Era aquele, né, que fez sucesso em vida. Poderia defender, sim, a meritocracia, porque graças ao talento dele, graças, né, a uma atitude ali de um autodidata, ele se transforma no melhor, no grande escritor brasileiro do tempo. Então, como cidadão, ele está ali presente, no meio da branquitude toda. Mas na obra que ele escreve, a gente acabou de ler o trecho, ele está ali apresentando, né, o descaso, o desprezo pela vida do escravo. Então, ele, enquanto escritor, ele sim faz a denúncia do que era aquela sociedade e de como aquela sociedade tratava, né, pessoas, seres humanos, como animais. Beleza, coração? Então há uma distância, né, entre a vida do cidadão Machado de Assis e a obra que ele escreveu. O Machado de Assis, cidadão, era antirracista? Não. Mas o Machado de Assis, escritor, a obra dele pode ser considerada antirracista? Na minha modesta visão, sim. Beleza? Eu caminharia por aí nessa questão, embora haja outras possibilidades. Falar que ali, né, só tem uma ou duas figuras, né, de pretos, enquanto a maioria era branca, né? Então, uma sociedade que tinha uma maioria de pretos, e ali na foto, pelo contrário, para comemorar e celebrar a abolição, não havia quase nenhum, né, preto, nenhum afrodescendente. Então, dá para você caminhar por diversos, né, meios. Eu iria por aqui. Tá bom, coração? Chegamos na quarta questão de literatura, os ratos, Dionélio Machado. O expressionismo foi uma estética que se manifestou primeiro na pintura, na segunda metade do século XIX, tendo entre seus pioneiros o pintor holandês Vincent van Gogh e o pintor norueguês Edvard Munch. Em Van Gogh é como se o vigor das pinceladas e a violência das cores passassem a ser mais importantes do que a perfeição geométrica do desenho. Isso porque, agora, para o expressionista, é isso que você tem que focalizar, bem mais importante do que fotografar objetivamente a realidade é expressar, daí o adjetivo expressionista, subjetivamente o choque da realidade no ser humano. Letra A. A partir do texto, aponte dois aspectos da estética expressionista na obra Os Ratos, de Dionélio Machado. Justifique a sua escolha. Coração, a obra faz um retrato da realidade, um retrato objetivo da realidade? Também faz. Por quê? Porque o Nazianzeno Barbosa é um funcionário público que precisa pagar a dívida de 53 mil réis para o leiteiro. Tudo bem? Então ele, casado com um filho, ele passa por privações. Então a situação social ali, a realidade, ela é sim apresentada e desnudada. Mas vejam, pela ótica do exagero, da deformação grotesca. Tudo bem? Aquela deformação da realidade que é própria de um quadro como O Grito, do Edvard Munch. Basta lembrar do Grito, é uma caricatura do real. Lembrem, as personagens, Alcides, Duque, tudo bem? O próprio Nazianzeno, são apresentadas em diversos momentos do livro como ratos. Os ratos do título não são apenas os ratos literais, são ratos no sentido figurado. São seres humanos vivendo como ratos. Então há uma deformação caricaturesca do real, sim. E principalmente aqui, o segundo aspecto, é daquele delírio do final. Depois de passar aquele dia desgraçado, lutando para conseguir o dinheiro, quando ele vai dormir, ele não consegue dormir. Ele deixou o dinheiro em cima da mesa,
para o leiteiro pegar no dia seguinte, na manhã seguinte. E ele começa a imaginar, a alucinar que ratos estariam comendo o dinheiro. Tudo bem, coração? Então lembre, o Dionélio Machado, falei bastante isso na aula. Ao mesmo tempo que era militante do Partido Comunista Brasileiro e fazia, sim, uma literatura de denúncia, ele era médico psiquiatra. Então ele vai abordar a psicologia da personagem. É uma verdadeira tortura psicológica. E aí é bem próprio do que é o expressionismo, né? Mostrar esse mundo interior angustiado. Beleza? Na letra B, os traços expressionistas de Os Ratos aproximam a obra dos padrões literários do chamado regionalismo de 1930? Sim, né, coração? Aí basta você lembrar de um Graciliano Ramos, que até no ano anterior estava na lista com o livro Angústia. O Luiz da Silva, que também se torturava psicologicamente. Tudo bem? Então a mesma angústia presente lá na obra do Graciliano Ramos, a gente vai perceber agora no livro Os Ratos. Outra associação que eu poderia fazer aqui, Cândido Portinari, Os Retirantes. Tudo bem, né, coração? Ali é uma obra regional, você está mostrando a seca, mas com traços do expressionismo, a deformação caricaturesca da realidade. Então você percebe o expressionismo na pintura e você vai perceber isso também na literatura desse período. Então era sim regionalismo, destacando o Nordeste ou o Sul do país, mas também aquele neorrealismo, neonaturalismo, mostrando a realidade social, mas também a partir de uma ótica ali, né, mais psicológica, né, dessa angústia existencial das personagens. Então, muito boa questão, tá? Acho que com as aulas, né, espero que vocês tenham conseguido responder, tá bom? Nós matamos o cão tinhoso, caiu bastante, né? Já havia caído aí em outros anos, primeira fase, estava aí de novo. Artista plástica moçambicana Bertina Lopes foi ilustradora da primeira edição do livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, Luiz Bernardo Romuana, publicada em Moçambique em 1964. Assim como Romuana, Bertina participou da luta anticolonial dos moçambicanos contra os portugueses, e suas obras mesclam influências dos movimentos da vanguarda artística europeia do início do século XX com a iconografia africana e os acontecimentos políticos da época. Com base na imagem, na leitura do livro, exemplifica, a partir de 2 contos da antologia Nós Matamos o Cão Tinhoso, a perspectiva assumida por essa obra sobre a luta dos moçambicanos contra o domínio colonial português. O livro é publicado em 64 e a independência só ocorre em 75. Vamos lembrar, Dina, conto Dina. Tudo bem, coração? Então, Madala, ele vai presenciar ali praticamente um estupro, né? A filha dele, Maria, estuprada pelo capataz. Ele reage? Não. A atitude dele é passiva. Ainda não é o momento de reagir. Tudo bem? Então você percebe ali, né? Eu vou para frente para mostrar a imagem. Mãos ao alto, né? Você está ali diante do opressor português. Portugal, né, mantém com as colônias africanas, Angola, Moçambique, uma relação de opressor e oprimido, repressor e reprimido. Então, lógico, diante da violência, e aqui a violência é a do capataz, no conto Dina, você levanta as mãos. Tudo bem? Você reage com assombro, né, com espanto. É o que a gente percebe na imagem. Tudo bem? Quem vai reagir? Conto Nhingtimo. No conto Nhingtimo, 8, reage. E como que vai acabar a história? Com a morte dele. Tudo bem? Então ainda não há forças para lutar contra o inimigo. Então é essa atitude que a obra adota. Tudo bem? Ainda não temos força suficiente para enfrentar o opressor português. Então, os mais antigos, os mais velhos, têm essa atitude de cautela. Outro conto que poderia citar, a velhota. Tudo bem? Então, a reação, o papá, cobra e eu.
O papá que acaba ali não reagindo diante da opressão do inimigo. Então há várias possibilidades de resposta aqui, mas sempre nesse sentido da cautela, de botar as mãos para o alto diante da violência, da agressão, tá? Da opressão portuguesa. Tá joia? E aí praticamente eu já respondi a letra B também, né? A imagem é bastante clara nesse sentido. Tá bom, coração? Então, podemos ir. Eu vou só passar pelas questões de gramática, que é muito, né, um caminho muito simples aqui, eu achei. Tá? Primeiro trecho que aparece, questão 6, e a língua? Vai bem ou vai mal? É a questão da linguística, de um lado, aceitando, né, as variações linguísticas, variedades linguísticas, como você preferir, né? Então, a língua portuguesa falada no Brasil, ela vai se transformando e ela vai incorporando novos falares, novos sotaques, novos dizeres, e isso é visto como algo positivo pela linguística. Por outro lado, os puristas, os conservadores, querem preservar o que? A norma culta, aquilo que, né, pelo texto, nunca existiu. Então, na letra A, contrapõe dois posicionamentos sobre o uso da língua portuguesa no Brasil. Então, de um lado, eu tenho os conservadores e os puristas defendendo a preservação de uma norma culta. Do outro lado, eu tenho uma atitude aí de se respeitar as variedades, variações, variantes linguísticas, o modo de falar do brasileiro, incorporando, né, esse novo modo de falar naquilo que era originalmente dos portugueses. Então, são dois lados contrastantes. A letra B é bem gramatical, né? Qual o efeito expressivo? Com a inversão sintática. O vernáculo no Brasil irá mal de fato. Então você coloca o sujeito na frente, né? Sujeito antes do verbo, antes do predicado. Por que inverteu a ordem? Dá destaque para o irá mal, para o julgamento, para o juízo de valor. Então optou aqui no texto pela inversão sintática para destacar esse preconceito. É o preconceito linguístico. Dizer que a língua vai mal. Tudo bem? Que é, né, para a linguística é uma bobagem, né? Não existe ir mal, tá certo? Então, uma boa questão de língua, mas o aspecto gramatical aqui era bastante simples. Tem a tirinha, né, da inteligência artificial, tá aí a tirinha. Então, o aluno que se acha esperto. Fiz o trabalho usando inteligência artificial e o professor me deu nota total. Me formei com louvor, usando inteligência artificial na minha monografia, no TCC. E aí é lógico, na hora de procurar emprego, né, o esperto vai se revelar um verdadeiro otário, né? Suas notas são boas, mas não são verdadeiras, né? Infelizmente não temos vaga de emprego no momento. Quem é que vai assumir o emprego dele, no lugar dele? A inteligência artificial. Ué, já que ele sempre dependeu dessa inteligência artificial, ela que vai ocupar, né, as vagas de emprego dele. Então, a letra A explique de que forma humor e crítica se combinam na tirinha para tratar do uso da inteligência artificial na sociedade contemporânea. Há duas críticas aqui, né? Esse uso indevido, esse uso inadequado da inteligência artificial. Hoje basta você apelar lá, né, para um chat GPT, você tem uma redação pronta. Você está enganando quem? Você, aluno. Tudo bem? Você está se achando esperto, mas você é um verdadeiro otário, né? Esperto é o aluno que está aqui assistindo aula no Escolha Educação. Beleza? E a outra crítica, né? Essa questão da mão de obra. A substituição da mão de obra pela máquina, pela inteligência artificial, que é algo para se refletir aí em relação à sociedade. Letra B, de novo, ela é gramatical. Tudo bem? Mas sempre o conhecimento gramatical aplicado, né? É algo que a FUVEST sempre faz. Você vai transformar o adversativo, né, de uma oração coordenada sindética adversativa numa oração concessiva, tá? Oração subordinada adverbial concessiva. Precisava classificar, dar nomenclatura? Não. Precisava fazer, escrever. Então ali, coração, no terceiro quadrinho. Suas notas são boas, mas... O mas é a conjunção adversativa. Infelizmente, não temos vaga de emprego no momento. Você tem que transformar isso numa, né, concessiva. Embora suas notas sejam boas, infelizmente, não temos vaga de emprego no momento. Embora, ainda que, mesmo que suas notas sejam boas, não vai adiantar nada, coração.
Crônica, então vejam, na parte de língua, né, você vai ler diversos gêneros textuais, vai mostrar sua interpretação de texto e vai também operar aí alguns conhecimentos gramaticais. Aqui é uma crônica do Rui Castro, uma crônica esportiva. A bola rola na língua. Valência, volância, centroavância, pressão alta e jogadores frescos. Conheço o novo vernáculo. Se há duas coisas que me empolgam são o futebol e a língua portuguesa. Elas se fundem e se completam na transmissão dos jogos pela televisão. Rara semana em que não vibro com alguma contribuição à língua pelos narradores e comentaristas. Estou falando sério. Futebol é um universo dinâmico, em permanente expansão, o que obriga os profissionais do microfone a complexos malabarismos imagéticos para fazer jus a ele. Dois desses malabarismos, hoje em vasto uso, se referem à bola. Ou ela beija a trave, ou ela vai morrer na bochecha da rede. Olha a letra A. No segundo parágrafo, o autor trata de duas construções que vêm se destacando na narração de jogos de futebol. A bola beija a trave e a bola vai morrer na bochecha da rede. Explique, valendo-se dos seus conhecimentos sobre figuras de linguagem, os processos conotativos envolvidos na formação dessas expressões. Principal processo conotativo é sempre, da similaridade, daquela comparação, aqui no caso de uma comparação implícita, portanto algo metafórico. Mas é lógico, nessa letra A se precisa colocar prosopopeia ou personificação. Bola, beija. Não, quem beija é, quem tem aí o animado. É o humano ou animado. Então eu estou atribuindo características humanas ou animadas a um ser inanimado que é a bola. Da mesma maneira, a bola vai morrer. Quem morre é quem tem vida. A bola não morre. Então, de novo, eu vou ter a personificação ou prosopopeia. Mas é lógico, quando eu penso que a bola entrando na rede é como se estivesse ali, uma bochecha da rede, tem uma expressão aí de valor metafórico. Então dá para você colocar a metáfora, mas precisa colocar aqui a personificação ou prosopopeia, tá bom? E na letra B, de novo, olha a gramática. No último parágrafo, o autor aplica de forma humorística um dado esquema de sufixação. Descreva como as palavras volância e centroavolância eu já ouvi muito em transmissão de futebol. Centroavância é ironia do Rui Castro. Mas de qualquer forma, a ação do volante, a qualidade do volante. Então eu uso o sufixo ância na palavra volante ou na palavra centroavante como ação ou qualidade de, tá bom? Então bastava ir por aí. Vai ter agora anúncio, questão aí da propaganda, da campanha publicitária, linguagem verbal e não verbal, tá? Então, você vai ter aqui no próximo slide a propaganda, o anúncio. Eles se conheceram no parque. Agora, um será reciclado e o outro irá para o lixo orgânico. Separados pelo destino. Quem? O canudinho e o coco. Então, o canudinho tem lá olhinhos, o coco também tem olhinhos, e eles foram, coitadinhos, separados. A própria palavra, está separada aí, tá bom? Então a composição ao lado é parte de uma campanha de incentivo à coleta seletiva promovida pela Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal. Campanhas dessa natureza se valem de uma diversidade de recursos imagéticos e verbais para atrair a atenção do público-alvo e persuadi-lo a adotar novos hábitos em relação a alguma pauta de relevância social, no caso, em relação ao meio ambiente. Letra A. Explique como os recursos imagéticos e verbais são combinados para persuadir o público-alvo da campanha a fazer a coleta seletiva. Ou seja, coração, olha o reciclado. A palavra reciclado está ali em destaque, em azul, beleza? Você vai ter na palavra destino também, no O do destino, o símbolo da reciclagem. Então você está ali, fazendo uma campanha para que o canudinho seja reciclado. Você pode até ficar com pena aqui das personagens, mas a campanha é para que haja aí a reciclagem, a coleta seletiva de lixo. O coco é o lixo orgânico, vai parar numa lixeira e o canudinho vai para outro caminho, tá bom? Outro destino. E a letra B
vai falar da polissemia da palavra destino. Então é o destinado, né? Você vai dar qual destino para o coco? O lixo orgânico. Você vai dar qual destino para o canudinho? Tudo bem? O lixo reciclável, né? Tudo bem? Então eles foram separados. Olha a palavra separados, cortada ao meio. Então como se fossem aí duas figuras, né, apaixonadas de um livro, de um filme, de uma série. E aí o destino, a sina, o fado, tá? A sorte fez com que eles se separassem. Então é o duplo sentido, a polissemia da palavra destino, tá bom? Última questão, entrevista do Ailton Krenak. Ailton Krenak está em todas, né? Lista da Unicamp, já havia aparecido em outra prova da FUVEST, o texto muito bom, né? Quase, é uma entrevista, mas é quase um artigo de opinião. Dados estatísticos são importantes para entender que metade das pessoas que votam no Brasil acreditam em fake news. Acreditam que está tudo bem na Amazônia e que quem atrapalha são as ONGs, organizações não governamentais. Eu penso, será que essas pessoas são tão ignorantes que não são capazes de ver o que está acontecendo lá? Não, elas não são, porque elas não querem. Elas são negacionistas. A gente não pode ser ingênuo de achar que as pessoas estão querendo uma informação para que então possam mudar de ideia. Por isso que eu acho que a ideia de combater deveria ser questionada. Em vez de jogar pérolas para os porcos, a gente deveria descobrir as camadas resilientes da sociedade e trabalhar com elas. Quem sabe é possível identificar na complexa sociedade moderna os campos de resiliência social e investir nelas. Acho que aqui eu não preciso para chegar na necropolítica. Seria uma comunicação pacífica e empática para a gente ampliar o campo do conhecimento e não perder tempo com baixaria. A gente precisa experimentar um outro fluir da vida, porque a própria ideia de combater é uma ideia engajada na necropolítica. Beleza, coração? E aí, para ganhar um tempinho, né? A gente já vai para as questões. Levando-se em consideração os elementos presentes na formação da palavra necropolítica, necro, de necrose, olha lá, é morte, né? É a política da morte. E os argumentos utilizados no texto explicam por que a ideia de combater é uma ideia engajada na necropolítica. Política, polis, olha a origem grega. O cidadão, né? Frequentava lá a ágora, ia lá debater, discutir, argumentar. Você só consegue argumentar com alguém que possa ouvir. Quem não é capaz de ouvir o argumento do outro, não tem discussão. Então a necropolítica, ela não é política no verdadeiro sentido da palavra. A necropolítica é a política da morte, em que eu prefiro fazer o quê? Matar o adversário. Negar o adversário. Negar é matar. Eu ignoro o argumento porque eu nem ouço o argumento. Eu não vou contra-argumentar. Eu vou combater no sentido da violência, da agressão. Beleza? Então, muito bom texto, muito atual, né? Na letra B, em sua fala, Ailton Krenak utiliza a expressão jogar pérolas para os porcos. De acordo com o texto, a quem se referem as palavras pérolas e porcos. Muito óbvio, né? As pérolas são os argumentos, são as informações. E os porcos são os negacionistas. Tudo bem? Então você vai perder tempo com o negacionista? Não vale a pena. Melhor tentar conscientizar quem tem abertura para isso. Tá bom? E aí eu vou só colocar aqui, coração, os dois trechinhos literários, né? Da lista de leitura obrigatória para a redação. Olha lá, puseram um Machado de Assis do Quincas Borba. Rubião, de cabeça, subscreveu logo uma quantia grossa para obrigar os que viessem depois. Era tudo verdade. Era também verdade que a comissão ia pôr em evidência a pessoa de Sofia. Sempre a ideia fixa do Rubião é a paixão pela Sofia Palha. E dar-lhe o empurrão para cima. Sofia Palha, que saiu de Vassouras. A origem dela é uma origem humilde, rasteira. Por mais bela que ela seja, tudo bem? Mas a origem é rasteira. Como é que as damas da sociedade carioca vão receber a Sofia? De braços abertos? Não.
As senhoras escolhidas não eram da roda da nossa dama, e só uma cumprimentava, mas por intermédio de certa viúva que brilhara entre 1840 e 1850 e conservava do seu tempo as saudades e o apuro, conseguira que todas entrassem naquela obra de caridade. Então aqui a obra de caridade é aquela fachada social. Tudo bem? É aquilo que dá, né, visibilidade, é aquilo que vai dar, vamos lá, né, celebridade social. E aí a Sofia, que quer pertencer à alta sociedade carioca, vai receber o apoio monetário financeiro do Rubião. Por outro lado, texto 6, porque guarde isto, porque o homem, por mais ignorante que seja, por mais cego, por mais bruto, gosta de ser tratado como gente. Então a Ruth Guimarães, né, vai no caminho, né, de mostrar a humildade em contraposição à soberba. Aqueles que agiram com soberba, né, assim a Carolina, que apareceu na outra questão, o Joca, tá? Eles acabam quebrando a cara. Então ela vai valorizar essa humildade. E a pessoa, por mais humilde que seja, ela quer ser tratada como gente. Beleza? E aí eu resolvi brincar um pouquinho aqui, né? Vamos brincar, não estou preocupado com coesão, coerência, elementos coesivos. Eu falei, vou aproveitar, né, as citações literárias aqui. Tem batata para todo mundo. O individualismo é o mal do século. Nunca houve tantos cidadãos que se intitulam do bem, defendendo um cristianismo anticristão, entendendo o amor ao próximo como um afeto exclusivo por aqueles que pensam da mesma forma e jogam no mesmo time. Isso significa que os adversários, ou melhor, os inimigos, devam ser derrotados, vencidos, mortos, tratados apenas com ódio e sem nenhuma compaixão. A solidariedade, ao contrário, enxerga o outro, qualquer que seja, como ser humano, respeita sua individualidade e, por meio da ajuda humanitária, resgata sua dignidade, uma vez que, como citado na obra de Ruth Guimarães, todos gostam de ser tratados como gente. Mas também existe a solidariedade de fachada, como mais uma manifestação da hipocrisia social. As damas da sociedade, retratadas por Machado de Assis, continuam buscando likes ou curtidas por meio de obras de caridade, oferecendo esmolas justamente para aquelas criaturas que desprezam, menosprezam e detestam, como cantava Cazuza. De acordo com os líderes do G20, ao contrário do que proclamava a filosofia do humanitismo de Quincas Borba, a batata para todo mundo. Falta apenas vontade, vontade política, uma vez que a palavra deriva da polis grega e os verdadeiros governantes deveriam pensar no bem comum, ou seja, de todos os cidadãos. Só há duas maneiras de se lidar com a exclusão social. Ou você cria mecanismos de inclusão e promove humanidade por meio de ações solidárias, ou você elimina Fabianos e Severinos, Macabés e Lucrécias. Beleza, coração? Então, desejando para vocês aí sucesso na prova, que vocês tenham tido um excelente resultado, tá bom? Aquele abraço. Fui. Valeu.